Uma boa noite a todos. Espero que todos estejam bem nesse nosso momento de clausura, como eu estou chamando ultimamente, esses dias que nós vamos ficar mais reclusos em nossas casas. De fato, é um momento muito delicado para todos nós, brasileiros, católicos e, de certo modo, para todos os povos, porque, de fato, o coronavírus não é, como alguns podem pensar, uma gripe comum, um resfriado comum. Nós estamos, de fato, diante de uma epidemia bastante séria, de uma doença altamente contagiosa, um vírus altamente contagioso, e que, além de se transmitir com muita facilidade, a uma distância curta, tem produzido danos tão graves, né? Pessoas mortas, não somente pessoas idosas, mas pessoas jovens também, relativamente, e de fato, é um momento difícil, né? A autoridade pública, ao longo de vários dias de restrições, chegou ao ponto de nos exigir que nós não fizéssemos nenhum culto público que, de fato, não favorecêssemos aglomerações. Algumas pessoas menos esclarecidas podem imaginar que isso seja um excesso de cautela. Não quero me falar, não quero falar em relação à forma, aos modos. Por favor, me detenham apenas do ponto de vista do que significa receber a comunhão nesse contexto, né? Uma proximidade muito grande entre o ministro e o comungante, que não obedece àquele critério de uma distância necessária para evitar o contágio, né? Se diz que um contágio pode acontecer a menos de 1,5 metro de distância. Como é que nós vamos distribuir a comunhão a menos de 1,5 metro de distância? Torna-se impossível. Então, não tem alternativa nesse momento. Nós realmente temos de, digamos assim, ficar privados do auxílio da comunhão sacramental, do auxílio do sacramento de uma maneira geral, enquanto nós, digamos, devemos, para administrar os sacramentos, ter uma proximidade física dos fiéis. É impossível fazer isso sem proximidade física, e os riscos de contágio são muito grandes, e de replicação desse contágio, né? Porque, por exemplo, se alguém vem comungar e me contagia, eu contagio os outros e assim por diante. É tudo muito complicado. Então é um momento de sofrimento para nós todos, é um momento de cruz, um momento de calvário. Amanhã eu pretendo colocar aqui, por esse mesmo meio, uma pregação, aqui mesmo, do jeito que eu estou, em casa, sozinho, para a gente meditar junto à palavra, a liturgia do domingo, amanhã à tarde, só para falar sobre esse momento que nós estamos vivendo à luz da palavra, para nós tentarmos sentir algo que Deus esteja nos falando nesse momento difícil que nós todos estamos vivendo. Mas hoje eu queria especificamente falar sobre o tema da comunhão espiritual, porque algumas pessoas, obviamente, sentem necessidade de que essa doutrina seja explicada. É óbvio, porque como muita gente, todo mundo, né, vai ficar sem receber a comunhão nesses dias, e muitas pessoas habituadas à comunhão, às vezes diária, ou às vezes dominical, às vezes em algumas outras vezes na semana, então ficam com esse protesto, com esse incômodo, né? E aí, quando nós falamos de comunhão espiritual,
frequentemente as pessoas associam a comunhão espiritual como uma espécie de poxa vida, né? Eu estou em déficit, como se fosse algo quase que um mal necessário, digamos assim, né? Algumas pessoas têm essa ideia de que a comunhão espiritual parece que não é uma verdadeira forma de entrar em comunhão com Cristo. Então é sobre isso que eu gostaria de falar um pouco hoje, né? Para te consolar, para te trazer um pouco de conforto, mas não só por isso, para expor de verdade a doutrina a esse respeito, e ajudar você a viver esses dias com muito espírito de fé, com muito abandono em Deus, com muita confiança e, sobretudo, crescendo espiritualmente. Porque algumas pessoas podem pensar, nossa, então nesse período o que vai acontecer conosco? Nós estamos sem o auxílio da comunhão sacramental, estamos perdidos, logo nós não vamos crescer, nós não vamos ter nenhum desenvolvimento espiritual. Não é verdade, nós podemos crescer nesse momento, podemos nos encher de amor a Deus, e a comunhão espiritual é um meio importante para isso. Queria começar trazendo um texto de São João Paulo II, na encíclica Ecclesia de Eucaristia, número 34, ele diz: a Eucaristia se apresenta como o sacramento culminante para levar à perfeição a comunhão com Deus Pai através da identificação com o seu Filho unigênito por obra do Espírito Santo. Com grande intuição de fé, o insigne escritor da tradição bizantina assim exprimia esta verdade. Na Eucaristia, mais do que em qualquer outro sacramento, o mistério da comunhão é tão perfeito que conduz ao apogeu de todos os bens. Nela está o termo último de todo o desejo humano, porque nela alcançamos Deus e Deus une-se conosco pela união mais perfeita. Por isso mesmo, é conveniente cultivar continuamente na alma, preste atenção nessa frase de São João Paulo II, o desejo do sacramento da Eucaristia. Daqui nasceu a prática da comunhão espiritual em uso na Igreja há séculos, recomendada por santos mestres de vida espiritual. Escrevia Santa Teresa de Jesus: quando não comungais e não participais na missa, comungai espiritualmente, porque é muito vantajoso. Deste modo, imprime-se em vós muito do amor de Nosso Senhor. Ela escrevia isso para as filhas dela. Portanto, a comunhão espiritual é esse piedoso desejo de nos unirmos a Cristo, né, no Santíssimo Sacramento. É essa a afetiva vontade de fervorosamente estarmos com Ele e de o recebermos em nós. Esse desejo, ele não é ineficaz do ponto de vista da graça, como alguns poderiam pensar, que é uma espécie de uma ilusão, uma vontade quimérica, um anelo distante, quase utópico. Não é, porque Deus não nos deixa sem a resposta da sua presença. O profeta Amós diz: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. No Salmo 41 diz Davi: assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por vós, ó Senhor. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Esse é o típico desejo da comunhão espiritual. Isso é um desejo ardente. Eu te quero, Senhor. Eu quero mais de ti. Eu tenho fome de ti. Eu tenho sede de ti. Jó,
capítulo 31, versículo 31 diz: quem dera nos fartássemos de sua carne. Um desejo típico da comunhão espiritual. Eu quero te receber. Eu quero te acolher em mim. O profeta Daniel é chamado, na sua profecia, por Deus, de varão de desejos. Vir desideriorum. Varão de desejos. Essa é a identidade daquele que deseja a comunhão, né? Ser um varão de desejo, alguém que quer receber a Cristo. Em João 7,37, Jesus diz: quem tiver sede, venha a mim e beba. Ele fala de uma maneira aberta lá no Templo de Jerusalém, né? E se apresenta como o que vem responder à nossa sede. Quem tiver sede, vem, eu vou dar de beber, eu vou liberar a minha presença, eu vou abrir uma torneira em você, em que a minha presença vai fluir através de você. Esse desejo não é ineficaz. Muito pelo contrário. O livro do Eclesiástico diz: vinde a mim todos os que me desejais com ardor, e enchei-vos de meus frutos. Eclesiástico 24, 26. Ou seja, quando eu desejo com ardor a presença de Deus, né? Esse desejo, ele é eficaz. Deus me dá os frutos desse desejo. São Paulo diz: de ambos os lados estou em aperto, estou me sentindo constrangido. Tenho o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda melhor, muito melhor. É o desejo da comunhão. Eu quero estar unido com Ele, eu quero, né? Isso está em Filipenses 1:23. É um desejo que não é unilateral. Né? Jesus diz em Lucas 22:15: Desiderio desideravi manducare hoc pasca vobiscum. Desejei ardentemente comer esta Páscoa convosco. A gente sempre pensa, né? Eu quero comungar. Mas não é apenas um desejo que eu tenho, é um desejo que ele também tem de se unir a mim. Ele quer se dar a mim. Né? Ele quer entrar na minha alma. Ora, quando eu formulo esse desejo no meu coração de recebê-lo, por amor, com intensidade, ele é Deus, ele é onipotente. Como é que ele vai, digamos assim, se reservar, a graça dele vai ficar? Não. Ele deseja e nós também desejamos. Ele tem um desejo ardente e nós também temos um desejo ardente. É por isso que no livro do Apocalipse, lá no final, capítulo 2, versículo 20, São João escreve: o Espírito e a noiva dizem vem. E quem tem sede, venha. Quer dizer, é um desejo que o Espírito Santo gera no nosso coração, desejo que, justamente por ser produzido pelo Espírito Santo no nosso coração, ele é correspondido por Deus. Ora, portanto, o desejo de comungar que você tem, né, e nesses dias é muito interessante, porque quando, às vezes, Deus, na sua providência, ele faz isso, né? Ele nos priva de um bem, e a comunhão para nós é o bem supremo, né? Para que nós o desejemos mais ardentemente. Então, aquilo que Deus quer nesse momento é justamente que nós queiramos comungar, que nós tenhamos o desejo de comungar ardentemente. É isso que ele quer suscitar no nosso coração. Porque muitas vezes, né, nós comungamos rotineiramente, nós comungamos sem fazer ação de graças, né? Então nós comungamos com aquela distração de quem recebe a comunhão, volta para o seu lugar e começa a se entregar a seus mil pensamentos, ao invés de aproveitar aquela união estreita com Cristo sob o véu do sacramento, para que ele possa inflamar em nós a caridade. Então, nós perdemos muitas vezes a ocasião de fazer isso. Né? E hoje em dia, então,
Nossa, há uma banalização muito grande. Muita gente que comunga em pecado grave, muita gente que não se confessa, muita gente que comunga dissipadamente, friamente, frivolamente, né? Será que o que o nosso Senhor não quer justamente é excitar em nós esse desejo profundo de recebê-lo? O catecismo romano é o catecismo que foi escrito em consequência do Concílio de Trento. E aqui diz, no número 53, diz assim: agora, porém, é preciso ensinar que pessoas estão em condições de receber os incalculáveis frutos da Sagrada Eucaristia. Ainda há pouco mencionados. Cumpre dizer também que são várias as maneiras de comungar, para que o povo cristão aprenda a desejar melhores dons espirituais. Conforme lemos no Concílio Tridentino, nossos antigos mestres distinguiam com muito acerto 3 modos de receber este sacramento. Alguns cristãos só recebem o sacramento. São os pecadores que não hesitam em tomar os santos mistérios com a boca e o coração manchados de impureza. São eles que, no dizer do apóstolo, comem e bebem indignamente o corpo de Nosso Senhor. Deles escreve Santo Agostinho: quem não permanece em Cristo, e no qual Cristo, por sua vez, não permanece, esse não come espiritualmente sua carne, embora tenha entre os dentes, de maneira carnal e sensível, o sacramento de seu corpo e sangue. Por conseguinte, quem nesse estado de alma recebe os santos mistérios, além de não auferir fruto algum, come e bebe a sua própria condenação, como nos atesta o mesmo apóstolo. Muitos recebem a Eucaristia só espiritualmente, como nós agora, né? Bom, eu não, porque eu celebro a missa, mas vocês que não são padres, infelizmente essa é a realidade, né? Muitos recebem a Eucaristia só espiritualmente, como se costuma dizer. São aqueles que se nutrem deste pão celestial pelo desejo e a intenção de recebê-lo, animados de uma fé viva que se torna operosa pela caridade. Por essa prática, alcançam, se não todos os frutos, pelo menos grande abundância deles. Olha que palavra consoladora essa. E por fim diz o concílio, o catecismo romano: outros já, enfim, que tomam a Eucaristia sacramental e espiritualmente, são os que se examinam antes a si mesmos, como o requer o apóstolo, e se adornam com a veste nupcial, para então chegarem à mesa divina. Assim oferem da Eucaristia aqueles ubérrimos frutos de que já fizemos menção. Em vista de tais razões, compreendemos claramente como se privam dos maiores bens sobrenaturais as pessoas que podem preparar-se para a recepção sacramental do corpo de Nosso Senhor, mas só se contentam de fazer a comunhão espiritual. Ou seja, aquilo que a igreja quer é que nós comunguemos sacramental e espiritualmente. Mas com a comunhão espiritual, nós temos acesso a incontáveis graças de Nosso Senhor Jesus Cristo. Isso para nós deveria ser assim, de uma consolação muito grande. São Tomás diz, na Suma Teológica, questão 80, da terceira parte, no artigo 2, ele diz assim: neste sacramento está contido Cristo, não em espécie própria, mas em espécie sacramental. Ora, de 2 modos é possível receber a Cristo espiritualmente. Primeiro, recebendo-o tal como ele em espécie é. E deste modo, os anjos o recebem espiritualmente, enquanto estão com ele unidos pela função da caridade perfeita e pela visão clara que nós esperamos na pátria, e não pela fé, como é a nossa união com Cristo. Então ele está falando da comunhão dos anjos, né? Nós dizemos que Cristo é panis angelicum. Então ele está explicando que os anjos o recebem espiritualmente pela visão perfeita que eles têm dele na pátria celeste.
Agora, de outro modo, continua São Tomás, pode-se receber espiritualmente a Cristo como ele está sob as espécies deste sacramento. Isto é, crendo nele com o desejo de o receber neste sacramento. E isto não só é receber a Cristo espiritualmente, mas ainda receber espiritualmente este sacramento, o que não podem os anjos. Quer dizer, os anjos só podem recebê-lo espiritualmente. Nós também podemos recebê-lo sacramentalmente. Por onde? Embora os anjos recebam espiritualmente a Cristo, não podem, contudo, receber este sacramento espiritualmente. Ou seja, nós temos a oportunidade de receber a Eucaristia de modo sacramental ou de modo espiritual, e com isso nós podemos obter tantas graças de Deus, porque é uma verdadeira união com Ele, né? Então, quando eu comungo espiritualmente, Ele vem à minha alma. Há uma presença de Cristo pela graça que, por assim dizer, se infunde em mim. Eu posso estar unido a Ele, adorá-lo, estar em comunhão, em sintonia com Ele. Ora, Santa Catarina de Sena uma vez teve uma visão. E ela tinha um medo de que a comunhão espiritual não tivesse nenhum valor, se fosse comparada com a comunhão sacramental. Então, Jesus apareceu para ela com 2 cálices na mão e disse a ela: neste cálice de ouro, põe as tuas comunhões sacramentais, e nesse cálice de prata, põe as tuas comunhões espirituais. Estes 2 cálices me são muito agradáveis. Escrevia também o Padre Pio a uma sua filha espiritual: durante o dia, quando não podes fazer alguma outra coisa, chama por Jesus, mesmo até no meio de todas as outras ocupações, com um gemido resignado da alma. E ele virá e ficará sempre unido com a tua alma por meio de sua graça e do seu santo amor. Voa com o teu espírito para diante do sacrário, quando lá não podes ir com o teu corpo, e lá desafoga os teus ardentes desejos e abraça o amado das almas, melhor ainda do que se tivesses podido recebê-lo sacramentalmente. Que palavra bonita, né? Do São Padre Pio. Quer dizer, nós temos a possibilidade de uma maneira muito importante, nos unirmos a Cristo eucarístico pela comunhão espiritual. Algumas pessoas, né, eu já vi muita gente ensinando isso, né? Não tem comunhão espiritual, só tem comunhão sacramental. Se a comunhão sacramental não pode ser feita, não existe outro. Não é verdade, como nós acabamos de ver nesses textos, a doutrina da Igreja, a doutrina dos santos, a realidade da comunhão espiritual. Eu queria também ler alguns trechos interessantes, né? Por exemplo, Santa Catarina de Sena dizia assim, que o desejo de comungar é como um círio aceso, uma vela acesa. Suponhamos que várias pessoas possuam uma vela de diverso peso e tamanho. A primeira leva uma vela de 1 quilo, a segunda de 2 quilos, a terceira de 3 quilos, e aquela outra de 16 quilos. Cada um acende a sua vela. E acontece que a que tem a de 11 quilos tem menos capacidade de iluminar do que aquela que tem a de 16 quilos. Assim acontece, dizia ela, com aqueles que se aproximam da comunhão. Cada um leva um círio, isto é, os santos desejos com que se recebe este sacramento. Ou seja, quanto maior for o nosso desejo, tanto maior é a graça que se nos comunica através deste sacramento. Né? Havia, por exemplo, houve um fundador, um homem muito santo, chamado Manuel Gonzalez,
que ele fundou uma associação de pessoas que se dedicavam a visitar os sacrários abandonados. E ele dizia: as intenções das nossas obras, as orações dos nossos lábios, os sacrifícios ocultos das nossas vidas e os suspiros dos nossos corações precisam ser apresentados a Jesus, Eucaristia. Olha que maravilha, né? Quer dizer, nós, de fato, podemos nos unir a Cristo, inclusive com o coração, nos sacrários abandonados. Muitos santos faziam isso, né? Durante a noite acompanhavam a Cristo. Alguns santos que no seu convento, na sua casa, em que havia a capela, procuravam dormir sempre voltados para a direção em que estava o sacrário, para poderem, digamos assim, voar com o desejo na direção de Cristo no Santíssimo Sacramento. Um teólogo do século XII, chamado de conhecido como ardente, como homem fervoroso, né? Chamado Raul, dizia o seguinte: são dois os modos de comer o corpo de Cristo, um sacramental, o outro espiritual. Recebe-o espiritualmente aquele que, ainda que não receba o sacramento, tem fé e amor para com o corpo de Cristo. O mesmo é expresso por um outro teólogo chamado Guilherme de Saint-Thierry. O sacramento, estou citando, né? Sem o que dá o sacramento, produziria morte em quem o tomasse. Mas aquele que dá o sacramento, ainda sem o próprio sacramento, aquele que o tome produzirá nele a vida eterna. Se verdadeiramente o tomas e o desejas em qualquer momento, durante o dia ou durante a noite, te servirá de proveito. Quantas vezes o desejes afetuosa e piedosamente, comemorando aquele ou lembrando-se daquele que por ti padeceu, comes e bebes o seu corpo e o seu sangue. Em outro texto ele diz: quem mais come desta comida é aquele que mais ama. E o que aproveita mais no amor é o que mais come. E deste modo, mais e mais ama. Olha que bonito. Né? Importante é amar a Cristo. Um outro teólogo chamado Algério de Lierra diz o seguinte: existem duas maneiras de alimentar-se do corpo de Cristo, uma corporal e outra espiritual. Uma se faz pela boca, a outra com o coração. Comemos e bebemos espiritualmente com o coração, quantas vezes fazemos memória de como, por nossa salvação, o Filho de Deus carregou a sua cruz. Né? É maravilhoso, né? Isso tudo é maravilhoso. Quer dizer, nos ajuda a aprofundar o mistério da Eucaristia. São Pio X diz: a comunhão é um grande desejo de unir-se sacramentalmente a Jesus Cristo, dizendo, por exemplo: meu Senhor Jesus Cristo, desejo com todo o meu coração unir-me a vós agora e por toda a eternidade, e fazendo os mesmos atos que precedem ou seguem a comunhão sacramental. Quer dizer, unindo-nos, né, espiritualmente, mas daqui a pouco eu vou falar um pouquinho disso. O autor da Imitação de Cristo diz: qualquer fiel, a qualquer hora, em qualquer dia, pode fazer a comunhão espiritual saudavelmente, sem proibição alguma. Ou seja, às vezes nós estamos impedidos de comungar, né? Porque temos trabalhos, porque estamos doentes, ou porque, de fato, a igreja nos autoriza a comungar apenas uma vez por dia, né? E uma segunda vez se for dentro da Santa Missa, exclusivamente, né? Ou seja, há um limite para a comunhão, porque nós não podemos abusar desse sacramento. Mas que coisa, não há limite para a comunhão espiritual. Nós podemos comungar dele tantas e tantas vezes ao longo da nossa vida, né, ao longo do dia.
São Leonardo de Porto Maurício diz: basta um mês de perseverantes comunhões espirituais para ficarmos mudados completamente e espiritualmente. Um mês de comunhões espirituais perseverantes, eu sou capaz de mudar uma pessoa. Né? Santa Ângela de Mérici diz o mesmo. Ela deixa às filhas dela a recomendação de não abandonarem jamais a comunhão espiritual. E as ensinava, né, a preparar-se para a comunhão com muitas e muitas e muitas comunhões espirituais. Na vida de uma irmã chamada Sor Paula Maresca, fundadora do mosteiro de Santa Catarina, em Nápoles, acontece o mesmo fato que eu narrei acerca de Santa Catarina de Sena. Nosso Senhor mostra um cálice de ouro e um cálice de prata. No cálice de ouro ele coloca as comunhões, as comunhões sacramentais, no cálice de prata as comunhões espirituais. A Beata Joana da Cruz se diz que o Senhor lhe fez ver que cada vez que comungava espiritualmente, recebia a mesma graça que se tivesse comungado realmente. Né? E Santo Afonso Maria, que difundiu tanto a prática da comunhão espiritual através das visitas a Jesus sacramentado, que ele escreveu, ele dizia, né, que com um ato de amor está tudo feito. Quando você se une a Cristo pelo amor, ali já está acontecendo uma união espiritual com Deus. Né? Padre Afonso Rodrigues diz: assim como para o guloso, lhe vão aos olhos, os olhos vão, né, atrás das guloseimas, assim os olhos do nosso coração, assim devem ir os olhos e o coração atrás deste divino manjar. Quer dizer, nós precisamos ter uma certa gula espiritual pela presença de Cristo na Eucaristia. E isso daqui, né, é eficaz. O Senhor é honrado com esse desejo. Né? Uma outra alma santa, Beata Ida de Lovana, diz que ouviu o Senhor dizer a ela: chama-me que eu virei a ti. E ela respondia imediatamente: vem, Jesus. E ela se unia a Nosso Senhor pela comunhão espiritual. Né? Portanto, né, nós precisamos perceber isso, que esse desejo não é uma coisa assim, que nós digamos assim, nossa, poxa, eu estou privado, eu estou sem... Não, você aí onde você está, na sua casa, no seu trabalho, mesmo que nesse momento você não possa receber o Santíssimo Sacramento, você pode desejá-lo e Deus pode te dar as graças análogas a como se você recebesse uma Santa Comunhão. Né? Veja, é muito interessante que no Catecismo da Igreja se fala do batismo de desejo. Então, por exemplo, uma pessoa que ela deseja ardentemente o batismo, isso tem que nascer da própria pessoa, né? Não é um desejo de um terceiro. A pessoa deseja o batismo, Deus lhe confere a graça do batismo. Caso ela não possa receber esse sacramento, por exemplo, ela morra antes disso. O simples desejo, que é um desejo do sacramento, é um desejo real, né? Ele é suficiente para que Deus justifique aquela pessoa e lhe conceda a fé e a caridade. Né? A mesma coisa se dá com a chamada contrição perfeita. A contrição perfeita é isso, né? É quando eu não tenho possibilidade de me confessar agora, né? Eu cometi um pecado e eu estou arrependido dele, né? Então, é aquele desejo de se confessar e de pedir perdão, aquele desejo ardente, que ele é eficaz. Pela contrição perfeita, Deus apaga o pecado mortal. É claro que a contrição perfeita
inclui o desejo e o propósito firme de se confessar na primeira oportunidade que tiver. Não basta um arrependimento genérico, né? É preciso querer se confessar de verdade. Mas a contrição perfeita, quer dizer, o arrependimento perfeito, quando Deus nos concede essa graça, ele, por assim dizer, queima mesmo os nossos pecados. Né? Então, veja, são meios que nós podemos utilizar como formas para entender a eficácia da comunhão espiritual. Eu posso, sim, receber esse sacramento pelo desejo. Eu queria simplesmente ler umas palavras de um teólogo chamado Royo Marin, muito conhecido, né? No livro dele, Teologia Moral para Seglares, Teologia Moral para Leigos, ele fala sobre a comunhão espiritual, né? No volume 2, número 162. Ele diz: com o nome de comunhão espiritual, entende-se o piedoso desejo de receber a Eucaristia quando não se pode receber sacramentalmente. E ele diz, pela noção do que acabamos pela noção que acabamos de dar, já se pode vislumbrar a grande excelência da comunhão espiritual. Foi recomendada vivamente pelo Concílio de Trento e foi praticada por todos os santos com grande proveito espiritual. E diz, sem dúvida, constitui uma fonte ubérrima de graças para o que a pratica fervorosa e frequentemente. Mas ainda, pode ocorrer que com uma comunhão espiritual muito fervorosa, se receba maior quantidade de graças que com uma comunhão sacramental recebida com pouca devoção. Com a vantagem de que a comunhão sacramental não pode receber-se mais que uma só vez por dia, e a espiritual pode repetir-se muitas vezes. Diz ele, não se prescreve nenhuma fórmula determinada, nem é preciso recitar nenhuma oração vocal. Basta o ato interior pelo qual se deseje receber a Eucaristia. E ele diz que esse ato interior abarca 3 aspectos, né? Um ato de fé na presença de Cristo da Eucaristia, um ato de desejo de se unir a Cristo espiritualmente, né? E sacramentalmente, assim que possível, e uma petição fervorosa, pedindo ao Senhor que conceda os mesmos frutos e as mesmas graças que Ele nos daria pela Eucaristia realmente recebida. Então, pedimos, Senhor, do mesmo jeito que o Senhor me daria graças pela comunhão, me dá essas mesmas graças, eu quero me unir ao Senhor, de verdade. Né? Então, essa oração, esse terceiro ato de pedir fervorosamente as mesmas graças, é importante. É claro que isso inclui um quarto ato, que ele está subliminarmente incluído nos anteriores, que é dar graças, né? Dar graças pela presença de Cristo espiritual, que nos é outorgada na comunhão espiritual. Quer dizer, não basta você receber a comunhão espiritual assim, não, você precisa ficar um tempo unido e procurar permanecer, digamos, naquela união com Cristo. A comunhão espiritual pode ser recebida várias vezes ao dia, na igreja, fora dela, de dia, de noite, antes ou mesmo depois da comida. Todos os que não comungam sacramentalmente deveriam fazê-lo ao menos espiritualmente ao escutar, ao participar da Santa Missa. O momento mais oportuno é naturalmente aquele em que o sacerdote comunga. Então, por exemplo, você que não pode, não vai à missa esses dias porque não tem, né? Não tem a possibilidade de assistir a Santa Missa. Nós estamos oferecendo a missa pelas redes sociais, né? A missa pela internet. Alguém pode dizer, poxa, mas não é a mesma coisa. De fato, não é a mesma coisa. Você não está ali presente fisicamente diante do altar. Mas naquela hora que o sacerdote comunga, você pode fazer uma comunhão espiritual. E Deus é muito bondoso, Ele é misericordioso, Ele é gracioso. Então, naquele momento,
que o sacerdote comunga, você pode espiritualmente comungar e pedir: eu quero as mesmas graças que o Senhor daria se eu comungasse agora. Eu me uno ao Senhor, eu desejo receber o Senhor, eu creio que o Senhor está na Eucaristia, e Deus pode te encher de graças mesmo, né? Encher sua alma de graças e te deixar muito fervoroso ali, né? Muito mais do que você imagina. Agora, só uma advertência que é importante fazer. Diz o Royo Marim: os que estão em pecado mortal devem fazer um ato prévio de contrição se querem receber o fruto da comunhão espiritual. Do contrário, para nada lhes aproveitaria e seria inclusive uma irreverência, ainda que não fosse um sacrilégio. Isso é muito importante entender, hein? Algumas pessoas dizem assim: se a pessoa tem pecado mortal, ela pode receber a comunhão espiritual. O seu Leonardo de Porto Maurício, por exemplo, dizia claramente que não. Uma pessoa que está em pecado grave, ela não pode receber a comunhão espiritual, a não ser que ela não se arrependa verdadeiramente de ter cometido aquele pecado grave e queira romper verdadeiramente com aquele pecado. Isso é muito importante. Porque, veja bem, é como uma pessoa que ela não está arrependida dos seus pecados, ela quer continuar vivendo a vida de pecado, ela não quer se converter, não tem sentido ela querer comungar espiritualmente, né? É como, por exemplo, se eu roubasse a sua esposa, né? E aí no dia seguinte eu te encontro na rua e eu falo: meu amigo, eu amo você, vem aqui, eu quero te dar um abraço. Você vai dizer: peraí, que abraço o quê? Me devolve a minha esposa. Você tem que se arrepender do que você fez, né? Analogamente é a mesma coisa. Ou seja, nós precisamos, antes de fazer a comunhão espiritual, estar arrependidos dos nossos pecados. Querer de verdade viver uma vida santa. Querer a união com Deus. Né? Se eu não quero me converter, se eu não quero mudar de vida, desculpa. Né? Comunhão espiritual, que comunhão espiritual é essa? Não tem, é impossível. Você está querendo viver uma vida de ruptura com Deus. Né? Então precisamos ser muito firmes também em relação a isso. Né? Faça o seu ato de contrição, se arrependa de verdade, para procurar fazer com proveito a comunhão espiritual, que não é só para esses dias, não, que a gente não pode comungar, é para toda a nossa vida. Né? Então, por exemplo, você que está esses dias, fala assim: olha, poxa, eu não estou podendo ir à missa. Graças a Deus, muitas pessoas vão à missa diariamente. Né? Poxa, eu não posso ir à missa. Ué, mas você pode assisti-la. Você pode, mesmo sem assisti-la, você pode fazer uma comunhão espiritual, né? De manhã, à tarde, à noite, se unir a Cristo, amá-lo, né? Eu, muitas vezes, gosto de fazer comunhão espiritual antes de fazer oração mental, porque ela prolonga, né? Eu prolongo a oração mental ali naquela comunhão espiritual e fico ali unido a nosso Senhor. É tão bom, é tão maravilhoso poder ter a presença de Deus. Quero terminar recitando a fórmula de comunhão espiritual que escreveu Santo Afonso Maria. Ele dizia: meu Jesus, eu creio que estás presente no Santíssimo Sacramento. Amo-vos sobre todas as coisas e minha alma suspira por vós. Mas como não posso receber-vos agora no Santíssimo Sacramento, vinde ao menos espiritualmente ao meu coração. Abraço-me convosco como se já estivesseis comigo. Uno-me convosco inteiramente. Não permitais que torne a separar-me de vós. Ó sumo bem e doce amor meu, vulnerai e inflamai o meu coração, a fim de que esteja abrasado em vosso amor para sempre. Amém. Um santo que praticou muito a comunhão espiritual e ensinou a comunhão espiritual foi também São José Maria, de quem eu aprendi muito sobre isso. Ele escreveu: que fonte de graças é a comunhão espiritual? Pratica-a frequentemente e terás mais presença de Deus e mais união com Ele nas obras. Quando ele era criança, um frade ensinou para ele uma fórmula de comunhão espiritual curtinha,
que muita gente aprendeu a rezar, que é aquela: eu quisera, Senhor, receber-vos com aquela pureza, humildade e devoção com que vos recebeu a vossa Santíssima Mãe, com o espírito e o fervor dos santos. Que Deus possa te consolar nesses dias, e ao invés de nós ficarmos parados, nós vamos crescer espiritualmente, e vamos rezar muito, e vamos fazer muitas comunhões espirituais, e vamos assistir às Santas Missas na medida em que isso for possível, e não vamos desanimar. E com a graça de Deus, vamos viver esses dias de clausura muito unidos a Cristo, para assim conseguirmos também, com a graça de Deus, quebrarmos a força aí desse vírus por uma força muito maior, que é a força de Jesus no Santíssimo Sacramento. Que Deus o abençoe e te conceda muitas graças através da comunhão espiritual.